Boa noite a todos, meus irmãos. Sejamos todos bem-vindos para a nossa reunião da noite de hoje. Para darmos início, vamos pedir a nossa irmã Margarete Rose para fazer a leitura da nossa página. Boa noite a todos. Que a paz do querido amigo Jesus permaneça em nossos pensamentos. A página de ambientação para nossa reunião de hoje foi extraída do Livro da Esperança, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. O título da página é Amenidade. Tem uma passagem que foi registrada no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 5, que diz: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus. Emmanuel discorre da seguinte forma: surgem, sim, as ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas, semelhando cargas de explosivos prestes a serem detonadas pelo gatilho da boca. Momentos de reação diante do mal, em que a fagulha da mágoa assoma do íntimo, aviventada pelo sopro do desespero. Entretanto, mesmo que a indignação se te afigure justificada, reflete para falar. A palavra não foi criada para converter-se em raio de morte. Imagina-te no lugar do interlocutor. Se houve deficiência no concurso de outrem, recorda os acontecimentos em que o erro impensado te marcou a presença. Se algum companheiro falhou involuntariamente na obrigação, pensa nas horas difíceis em que não pudestes guardar felicidade ao dever. Em qualquer obstáculo, pondera que a cólera é bomba de rastilho curto, comprometendo-te a estabilidade e a elevação da vida onde estoura. Indiscutivelmente, o verbo foi estabelecido para que nos utilizemos dele. O silêncio é o guardião da serenidade. Todavia, nem sempre consegue tomar-lhe as funções. Isso, porém, não nos induz a transfigurar a cabeça num vulcão em movimento, arremessando lavas de azedume e inquietação. Conquanto se nos imponha dias de franqueza e esclarecimento, é possível equacionar harmoniosamente os mais intricados problemas sem adicionar o fogo da violência às parcelas da lógica. Dominemo-nos para que possamos controlar circunstâncias, chefiemos as nossas emoções, alinhando-as na estrada do equilíbrio e do discernimento, de modo a que nossa frase não resvale na intemperança. Guardar o silêncio quando preciso, mas falar sempre que necessário a desfazer enganos e a limpar raciocínios, entendendo, porém, que Jesus não nos confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio, e sim num clarão que oriente aos outros e alumie a nós. Muita paz. Nós agradecemos a nossa irmã Margarete Rose pela leitura da página e convidamos a todos para unirmos os nossos pensamentos e fazermos a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, Deus Pai de infinito amor e misericórdia, te agradecemos pelo dia de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, para realizarmos a nossa reunião da noite de hoje. Que as Tuas bênçãos se façam sobre cada um de nós, inspirando-nos,
fortalecendo-nos, para que perseveremos, Senhor, no caminho do amor e da caridade. Te agradecemos, Senhor, pela vida, pelo ar que respiramos, pelos amigos encarnados e desencarnados que nos fortalecem nessa caminhada às vezes tão difícil. Agradecemos, Pai, todo o amor que tem para conosco e te rogamos que nos fortaleça para que continuemos no nosso propósito de buscar o conhecimento para nos libertar das nossas más tendências, buscando assim as nossas transformações necessárias para a nossa evolução espiritual. Que as tuas bênçãos, Pai, se façam sobre todos aqui presentes neste momento, bem como ao nosso irmão que nos trará as palavras na noite de hoje. Que elas toquem fundo em nossos corações e possamos assim, ao término da reunião de hoje, estarmos melhores do que quando aqui chegamos. E assim, Mestre querido, agradecidos por essa oportunidade, possamos dar por iniciada a nossa reunião de estudo e tratamento espiritual da noite de hoje. Que assim seja. Hoje nós teremos o tema Tolerância, Generosidade da Alma, que tem como referência o capítulo 9, item 6, e será realizado pelo nosso irmão Luiz Rosa. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui juntos para, aproveitando a oportunidade, buscar refletir sobre mais um tema dessa doutrina libertadora que é a doutrina espírita. O nosso tema de hoje é tolerância, generosidade da alma. Ele está baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 6, que fala da afabilidade e da doçura. E nós vamos iniciar lendo um trechinho desse item 6, que começa dizendo assim: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que se fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio destas criaturas, que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento, quando estão por detrás. Então, meus irmãos, essa mensagem do Espírito Lázaro, dada em Paris em 1861, estamos indo para próximo de quase mais que um século e meio, né? Ela continua atual, porque, infelizmente, ainda essas mazelas, né, ainda são caracteres nossos, dos homens ainda de hoje, porque somos espíritos, né, com diversas encarnações e nem sempre progredimos. Mas o nosso tema fala de afabilidade e de doçura. Então a afabilidade que nos fala o Evangelho nessa noite de hoje, e ela faz parte do capítulo Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque herdarão a terra. E nos convoca a uma reflexão, ou até muitas, né? A primeira, por que será que Jesus promete, né,
a terra aos brandos e aos pacíficos. Porque a terra sempre foi dos violentos, dos mais brutos, dos mais espertos. Mas a terra do Senhor, ela tem que pertencer a quem tem coração bom. E uma outra reflexão, né, que nós podemos fazer é no sentido de que nos dado Jesus uma metodologia de bem viver na terra e nos mostrando o quanto podemos aliviar nossas dificuldades e necessidades, aprendendo com Ele a desenvolver em nossas almas esse conjunto de qualidades que formam uma virtude. A virtude da mansuetude e da brandura. Elas precisam ser verdadeiramente talhadas intimamente. Como nós vimos, né? A frequentação do mundo, a boa escola, né? E até a inteligência para os relacionamentos faz com que muitas das vezes nós usemos de afabilidade e de doçura, mas sem termos efetivamente isso no coração. Fazemos apenas para nos livrar do outro, apenas por uma questão de educação, mas não como um sentimento fortalecido em nós. A afabilidade é a qualidade de quem é cortês, delicado, amável, agradável, com quem se pode falar facilmente, é acessível. E a doçura é a qualidade de quem é suave, meigo e brando. Quem possui essas duas atitudes efetivamente em seu coração, primeiro, já está predisposto ao mundo de regeneração e também, meus irmãos, consegue compreender mais amplamente uma frase que Jesus disse que congrega todas as leis, ele mesmo disse isso, né? Todas as leis e os profetas, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem compreende e tem essas duas atitudes dentro de si, aprendeu a ter empatia com o próximo, com as suas dores, com as suas dificuldades. Só que não basta ter essas atitudes de forma exterior, como uma boa educação, de gestos e atitudes suaves, ser afável ao falar, mas apenas o resultado de um cálculo mental para que você possa ser benquisto, bem aceito, né? Essas atitudes devem pertencer verdadeiramente ao nosso íntimo. Quem deseja ser afável e suave nos relacionamentos com os outros precisa, antes de tudo, e tendo Jesus como parâmetro, ter amor. Amor em seu coração, amor a Deus, amor ao próximo e amor a si próprio. É fundamental, porque assim, como Jesus disse, o amor cobre a multidão dos pecados, ela vai também nos ajudar nos momentos em que os outros errarem conosco. E que nós também errarmos com o nosso próximo, porque aprenderemos a nos perdoar e a perdoá-los também. É claro que todos nós, né, gostamos de ser bem tratados, gostamos de, receber o carinho do nosso próximo. Mas nem sempre esse fato de nós gostarmos significa que a reciprocidade é a mesma. Nós gostamos, mas muitas das vezes tratamos o outro com indiferença, tratamos mal, ou damos esse verniz, né, da afabilidade e doçura, verniz apenas, sem o sentimento consolidado no coração. E aí, meus irmãos, se tudo isso ainda acontece conosco, nós precisamos, né, estar dispostos a desenvolver esses sentimentos que queremos em relação a nós. Mas vamos pensar um pouco. Por que será que nós desejamos tudo isso e, no entanto, temos tanta dificuldade
de, muitas das vezes, como eu disse antes, ter essa mesma atitude com o nosso próximo. Então, pensando nisso tudo, né, nós concluímos que ainda não valorizamos esses aspectos. Nós até os compreendemos, porque nós nos sentimos bem quando recebemos esses comportamentos dos nossos irmãos. Mas, por uma questão de orgulho, né, pelas dificuldades do nosso caráter, nós não valorizamos e não implementamos, não buscamos desenvolver essas virtudes e vivenciá-las como Cristo nos ensinou. Mais uma vez, né, o Espírito Lázaro, o autor dessa mensagem, censura os que usam de uma máscara, como ele diz, uma máscara externa, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça essas nossas deformidades da alma, ocultas, né? Mas que na menor contrariedade, que aí a máscara serve até um certo ponto, mas que muitas das vezes nós nos perdemos quando somos contrariados. E aí nós fazemos o quê? Abrimos a nossa caixa de ferramenta e tratamos o outro com crueza, com excessiva justiça, né? Uma justiça impiedosa, né? Muitas das vezes até a título de auxiliar o próximo, como exemplo, né, para a nossa reflexão, nós usamos da franqueza ou da verdade, como queiram, né? Mas nós usamos de forma tão crua que não conseguimos auxiliar o nosso irmão e muito menos corrigir o erro que ele está cometendo. A franqueza crua se torna agressiva, embora muitas das vezes até com boas intenções. Assim, usando dessa forma, né, nós não seremos portadores do auxílio que desejamos àquele irmão que está no erro. Nós, meus irmãos, temos reencarnado tantas vezes, né, e vamos reencarnar tantas quantas forem necessárias na Terra, exatamente para que a gente possa, inspirado no Mestre Jesus, desenvolver o nosso potencial divino e melhorarmos-nos, né? Melhorarmos-nos por dentro, cultivando sentimentos de pacificidade, de amor, melhorando a nossa convivência, perdoando a nós e perdoando ao próximo. Quanto mais amor nós damos, né? Quanto mais as coisas boas fazemos, melhor nos sentimos. Isso a gente pode dizer até que é uma lei universal, que é a lei da reciprocidade. E nesse raciocínio, nesse esclarecimento, nós conseguimos ou conseguiremos entender a grandeza da sabedoria de Jesus quando faz da mansuetude, da pacificidade, como eu disse antes, e da moderação uma lei, condenando assim toda forma de violência. Sabe por que Jesus fez isso? Porque ele tem a certeza que nós fomos, e hoje nós podemos dizer também, fomos criados para amar. Como podemos querer ser dóceis e afáveis com o nosso próximo se não cultivamos esse sentimento do amor em nós? Se vivemos, né, uma vida de corre-corre, muitas das vezes amarrados, né, a condicionamentos do dia a dia, na busca do sempre ter, que não há problema nenhum, mas esquecendo-nos sempre, né, desse outro aspecto de desenvolver em nós as virtudes que são necessárias. O corpo, né, fazendo um parênteses, o corpo tem necessidades sim, e nós temos o dever de saciá-las. Só que essas necessidades são materiais e elas são, digamos assim, imediatas. Alguém pode ficar com fome eternamente?
né? E as outras necessidades básicas de se viver. Então, elas são necessidades imediatas a serem resolvidas, mas nós, espíritos, temos necessidades que transcendem as nossas existências. Nós precisamos do amor, da paz íntima, da mansuetude, do equilíbrio, da fé. E nós temos que ter tempo também, além desse corre-corre que é a nossa vida pelo sustento, né, material, nós precisamos também sustentarmos-nos de forma emocional e espiritual. E de identificarmos quem somos, o que sentimos e o que pensamos. Esse é um passo até fundamental, né, para que possamos processar em nós essa grande transformação que certamente se dará cedo ou tarde, queiramos ou não, melhorando-nos intimamente. É no exercício da afabilidade e da doçura sinceras que atrairemos as correntes de simpatia ainda encarnados. É quando nós nos dispomos ao auxílio ao nosso irmão, mas vamos com o nosso coração aberto, nós vamos de forma branda e suave, conseguimos ouvir, conseguimos dar uma palavra de consolo, verdadeiras, que brotam do nosso coração. Então nós precisamos, meus irmãos, do desenvolvimento dessas qualidades no nosso íntimo. Compadeçamo-nos, meus irmãos, de todos e guardemos, acima de tudo, a boa vontade e a sinceridade no coração. Sorrisos e palavras podem estar simplesmente na máscara, mas seja na alegria ou na dor, não nos esqueçamos de acender a luz do amor no coração para agirmos sempre com bondade em todas as situações, sejam naquelas que chegam até nós, nos estímulos do dia a dia, sejam naquelas que nós vamos ao encontro, que nós tenhamos empatia, coloquemo-nos, né, sempre no lugar do outro. Era isso que Jesus fazia. Quando havia uma situação, mesmo em relação aos seus algozes, né, encarnados naquele momento, ele se colocou no lugar. E mesmo na cruz, ele ora ao Pai por nós, entendendo as nossas dificuldades e a nossa rudeza de coração e comportamento. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, já encaminhando para o encerramento das nossas reflexões de hoje, busquemos cultivar a brandura sem afetação e a sinceridade sem espinhos. Somente o amor sabe ser doce e afável para compreender e ajudar, usando das situações diárias da vida para elevar o nosso espírito como templo da luz divina. Não será o elogio público ou com a acusação aberta que ajudaremos um companheiro de jornada em dificuldade. No estímulo ou no aviso, acendamos a luz do amor no nosso coração, como nosso cartão de visita, para que possamos agir com bondade e verdadeiramente auxiliar quem necessita. Que possamos ter forças para desenvolvermos, né, o amor e as demais virtudes em nosso íntimo, para que nossas ações sejam um reflexo do nosso eu, bondoso, caridoso e paciente. Sempre inspirados, meus irmãos, no Mestre Jesus, que quando esteve entre nós, exemplificou esse amor que nos referimos. Lembremos sempre, meus irmãos, que a afabilidade e a doçura são atitudes pelas quais a criatura manifesta exteriormente
a benevolência para com os seus irmãos. Mas essa benevolência não pode ser apenas, repito, não pode ser apenas uma máscara, né? A educação e a frequentação do mundo. Não. Ela precisa partir do nosso coração, do amor, da empatia que nós desenvolvemos em nós. E assim, queridos irmãos e irmãs, nós nos despedimos desse momento agradável e reflexivo, desejando a todos a paz do Mestre Jesus nos nossos corações. Fiquem com Deus. Que assim seja. Nós agradecemos ao nosso irmão Luiz Rosa pelas palavras que trouxe na noite de hoje para as nossas reflexões. Agradecemos a presença de todos os irmãos que aqui estiveram conosco e agradecemos a Deus por podermos refletir sobre esses ensinamentos tão essenciais para a nossa vivência, que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia, junto ao nosso semelhante, procurando fazer o bem que cabe a cada um de nós. Que as tuas vibrações de amor possam permanecer conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que nós possamos nesse momento, então, das nossas vibrações, estar com os nossos pensamentos sintonizados ao alto, para que o tratamento do passe à distância possa acontecer. Escutem a música até o final. Muita paz a todos.